Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o clima tá quente no Grêmio, galera. Após a derrota no Grenal para a equipe do Internacional, Renato Gaúcho não dá entrevista coletiva contrariando o presidente, conselheiro, administrador, todo mundo, né? Queria que, claro, ele tivesse aí para poder dar satisfação sobre o jogo e o presidente teve que dar a coletiva e com isso desapontou um pouco todos do Grêmio. O clima não é bom, né? Como o presidente falou, quando o Renato Gaúcho retornar da folga dele, vai ter que sentar e conversar para poder tentar entender isso aí, porque será que ele não poderia adiar a viagem dele por daqui a algumas horas, né? Só dava a coletiva rapidinho, fazia uma coletiva rápido e depois viajava. Eu acho que o clima não ficou bom, né? Cabe demissão? Acho que não, porque o trabalho dele é muito bom, mas vamos acompanhar o que o presidente do Grêmio falou sobre o caso do Renato Gaúcho. Ele não passou pano não, galera, não passou a mão na cabeça não, mandou a ver mesmo. Vamos acompanhar aqui o presidente do Grêmio. Que é importante que eu esteja aqui, do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. Não é o Renato que faz, poderia exigir e exigiu, mas ele tinha o compromisso e saiu. Eu não poderia trancar a porta e dizer tu não sai daqui. E aí o que se pode fazer com essa questão? Internamente a gente vai avaliar, vai discutir, vai falar com ele na representação. Internamente a gente, de novo, não vou aqui publicamente, mas é importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, o conselho de administração não está de acordo, e de novo, né? O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não é o caso, né? Se isso seria punir o Grêmio, seria punir o time, ele está indo muito bem, está fazendo um excelente trabalho, mas tomou uma atitude, vamos dizer assim, contrária ao que a gente achava como melhor. Então, estou tentando entender. Que tipo de hierarquia, então, que existe no Grêmio? O Renato errou. O presidente não concorda. O conselho lá que ele falou não concorda. Ninguém concorda. Só a título de... Mas tudo bem, esse cara aqui é um monstro. Ele tem uma estátua. Ele foi campeão do mundo como jogador, campeão da Libertadores. É o Renato, não preciso falar mais nada. É o Renato Portaluppi. Agora, ele manda, faz o que quer? Tem a versão do Renato. Foi só o Renato que errou? A diretoria errou? Ou ele vai ser punido? Ele falou, demissão não vai ter porque ele faz bom trabalho, etc e tal. Blá, blá. Tá, então o que vai ter? Vai ter multa? A história é desencontrada, porque o Renato não falou publicamente, mas falou com a gente, da ESPN. Mais especificamente falou com o Luciano Borges. E a frase dele é clara. Todo mundo no clube sabia que eu ia sair. Boa noite. Mas o presidente, em entrevista coletiva, disse que ninguém concordou. Então, uma coisa é... Não concordou, mas sabia, não concordou, mas sabia, não esperava que fosse perder o Grenal, porque... Qual que é a sua análise, então, de tudo isso? Eu acho que a diretoria tem que se impor na ordem da hierarquia. É isso que eu falei. Agora, e acho também que se a diretoria bancou antes, topou antes, como diz o Renato, aí é a diretoria que não está assumindo o rojão porque perdeu o Grenal. Veja bem. Presidente, diretoria, conselho, etc e tal. Bom, estão acima. Isso aí, a hierarquia. Eles dão as ordens para o técnico. Não é isso? Não é isso? Sim. Tá? Então, eu tenho uma viagem, nós vamos ter alguns dias de folga aí, data FIFA, eu não vou dar entrevista que eu quero sair logo depois. Não, você tem que dar entrevista depois do Grenal. Aí, a minha visão do que aconteceu foi, não, eu vou e pronto. Vocês não concordam, mas eu vou. É isso, o Renato manda nos caras. Não se impôs isso que eu tô vendo. Não é que manda nos caras. Não, ele faz o que ele quer. Ele descumpriu uma exigência, uma determinação que não é exatamente do Grêmio, não. Isso é do protocolo do futebol. Depois do jogo, o técnico dá entrevista coletiva. É uma satisfação, é uma explicação. Na vitória ou na derrota, para a imprensa, que no final das contas... é um meio que chega à torcida. Ele deixou de falar com a torcida do Grêmio. Os caras também não podem amarrá-lo, né? O Renato, Abel, por mais que ele tenha estátua, por mais que ele tenha uma história sensacional no Grêmio, isso não faz ele maior do que o Grêmio. Concordo com você, não estou dizendo que ele está certo, não, hein? E até por isso, até por ele ser essa pessoa tão grande do Grêmio, ele deveria respeitar a hierarquia do Grêmio, respeitar a torcida do Grêmio e ir até a entrevista coletiva, mesmo que fosse de forma mais breve, falar, gente, eu tenho 5 minutos hoje aqui para falar rapidinho e sair, que eu tenho voo. E
pelo menos, dar alguma satisfação. Ou marcar o Como voo ele em não outro faz horário, isso, né? assim, ele fala assim, a diretoria sabia, mas o presidente falou, a diretoria não concordou. Ele não foi liberado para ir. Ele foi comunicado, a diretoria foi comunicada que ele iria. Então, é muito estranho. E certamente disse para ele que não concordava. Ele quebrou uma hierarquia, não foi profissional com essa atitude, e eu acho que ele não... Eu estou falando do maior ídolo da história do Grêmio, mas nessa atitude, ele não respeitou a própria torcida do Grêmio. Porque quando ele está ali na coletiva, ele está se comunicando com a torcida do Grêmio. Ele está falando sobre um Grenal, a estratégia do time, né? O que deve ter acontecido é o seguinte, ele só comunicou, ó, eu não vou dar a coletiva. Com certeza a direção não autorizou. E ele quebrou a hierarquia, não foi profissional e simplesmente pegou o avião dele e veio para o Rio de Janeiro. Faz parte do trabalho dele dar entrevista. Faz parte do trabalho dele. Só que essa diretoria também foi muito frouxa de dar a brecha. Porque se ele só comunicou, ele sabe que está lidando com pessoas para as quais basta só comunicar. Mas eu acho que assim, esse é o estopim, professor. Aí, né? Depende do que vai ser definido pela diretoria, como o presidente falou. A gente vai sentar e vai avaliar o que vai ser feito. O fato é, isso gera um constrangimento e um ambiente péssimo para a sequência de temporada do Grêmio. Ainda mais porque perdeu o Grenal. Porque, obviamente, não há mais uma sintonia entre, pelo menos, o treinador e a diretoria. Não tem, são coisas que não se esquece. Essa decisão vai ficar marcada ali. E Eugênio? Essa rusga, essa ruptura que foi exposta pelo presidente, porque o presidente podia vir a público e falar assim, não, Renato saiu, a gente autorizou, viajou e colocou aqui o auxiliar dele para dar entrevista. Nós sabíamos e autorizamos. E aí, internamente, chamar o Renato e conversar com ele, e dar uma bronca. Não, ele tornou pública uma ruptura entre direção e técnico. Ele sabe também que ele, presidente, Alberto Guerra, para a torcida é menor do que o técnico. Ele tem menos importância histórica do que o técnico. E ele fez questão de expor isso. A partir de agora, há uma questão interna que vai impactar a sequência da temporada do Grêmio. Uma temporada que é boa, apesar da derrota no Clássico. O Grêmio Mas ele já falou que não vai acontecer nada, não vai se demitir. Ele falou que não vai ser demitido. Elogiou o trabalho. Falou que não vai ser demitido, mas falou que vai ser avaliado. E dentro de uma avaliação, alguma sanção pode vir, uma multa, alguma coisa interna que eles devem definir. Mas o fato é que já está externizado o problema, já virou público. Essa ruptura já está muito colocada e isso chega nos jogadores, isso chega na torcida. Como é que vai ser o próximo jogo na Arena? Como vai ser essa reação da torcida? Vai vaiar o Renato se o time não ganhar? Vai cobrar da diretoria alguma coisa? Porque isso se soma à derrota. Não é só... Se o Grêmio tivesse vencido o Clássico ontem, vencido o Grenal, e o Renato não falasse, e o presidente se posicionasse da mesma forma que se posicionou ontem, teria menos peso caso tivesse ocorrido uma vitória. Mas é a mesma coisa. Ok, o time ganhou e tal, nós não concordamos que ele saiu, mas o time ganhou. Mas para a torcida, está aturando hoje o rival falando que ganhou dele, que o Cudê ganhou do Renato, que não tinha ganho ainda, e que o Renato ignorou diretoria e clube e, consequentemente, torcida e foi embora sem dar explicação. Isso tudo está na cabeça do gremista hoje. Por mais que ele adore o Renato, e ele tem motivos para adorar o Renato, ele está... o Renato foi embora assim, foi para o Rio de Janeiro, já há muito tempo essa cobrança, né? Será que não havia um voo um pouquinho mais tarde? Não tinha mais voo direto para o Rio, de repente pegar um para São Paulo para depois pegar um para o Rio, ou o que fosse hoje de manhã. Tem voo saindo bem cedinho de Porto Alegre para o Rio, sabe? O ponto é, estranho. O Renato faltou um compromisso profissional dele. A questão não é a viagem. A viagem estava marcada, o Renato sempre, quando foi técnico, jogador do Grêmio, teve essa vinda para o Rio de Janeiro. E aí você Ninguém tem nada a ver para onde ele vai na folga dele. Ele tem nada a ver. A questão é, ele estava escalado e ele tinha já, como uma prática natural do futebol, um compromisso, que era dar a coletiva. E ele quebrou uma hierarquia. Ele passou por cima da diretoria. E quando ele faz esse tipo de atitude, eu acho que é sintomático também. Que ele sabe o tamanho dele dentro do clube e assim, falta um pulso da direção. Ele faz o que ele quiser. Falta um pulso da direção. Então a diretoria não deve agir com o Renato, devia ter agido antes. Que ele tem a chave do Grêmio, todo mundo sabe.
Agora, se a diretoria abriu a brecha dele achar que só comunicando ele podia sair por cima, já está errado. Essa relação já está errada de antes, não é de agora. Rápido intervalo no nosso F360 daqui a pouco. Galera, situação delicada, né? Porque, na minha opinião, o Renato Gaúcho se coloca acima do Grêmio. Essa é verdade, ele sempre se colocou acima do Grêmio. Ele sempre achou que era maior que o Grêmio. Na minha opinião, ele não é. Não é maior que o Grêmio. Na minha opinião, a diretoria tem que conversar com ele e cabe uma multa sim. Se eles falaram, você tem que dar coletiva, o caso não é tão urgente assim de viagem, você tem que dar coletiva. Se você faltar um compromisso, você vai ser descontado. Porque a coletiva é um compromisso do treinador. Ele tem que dar satisfação sobre a derrota, falar sobre o jogo. Entendeu? Ele tem que dar satisfação ao torcedor. Isso, na minha opinião, aí, né? Se fosse qualquer outro clube, é demitido. Assim como ele foi do Flamengo. Porque no Flamengo ele foi demitido. O comportamento. Entendeu? No Grêmio, porque ele acha que ele é maior e não é, na minha opinião, ele não é. O Grêmio é muito maior que ele, não existe isso. Nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum presidente é maior que um clube. Não pode ser, em nenhum lugar do mundo. Entendeu? Mas o Renato Gaúcho acha dessa forma. Na minha opinião, o técnico deve ser mandado embora do Grêmio, na minha opinião, ele não tem muita vaga em muito time grande, não. Não tem, não. Não tem, não. O único clube que abraçou ele mesmo aí foi o Grêmio, que abraçou ele de volta. Porque os clubes grandes não pega, não. Não pega, não, porque o comportamento dele não é bom, não é profissional. Na minha opinião, nesse termo aí, ele não é. Não é. Entendeu? Um técnico que não se aceita evoluir, quer sempre estar na mesma, o cara não se aprimora em nada. Entendeu? Tá dando certo o trabalho dele no Grêmio? Tá dando certo, tá fazendo um bom trabalho, sim. Sim, mas quando pega um time, mesmo de verdade, quando ele pegou o time do Flamengo, não deu certo, não deu muito certo, por quê? Né? Profissionalismo, né? Falta um pouquinho disso do Renato Gaúcho, né? E, na minha opinião, cabe sim conversar uma multa, demissão não, porque ele tá fazendo um bom trabalho, não cabe, mas eu acho que tem que ter sim uma multa sobre o Renato Gaúcho na volta da folga, né? Acredito que eles retornem na quinta-feira, então deve ter alguma conversa para poder resolver esse problema do Renato Gaúcho.